Pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Esperando o YouTube notificar vocês e os demais. Enquanto isso, vamos aguardando também o colega comparecer, né? Para que possamos iniciar aqui. Aguardando só ela entrar. Entrou, pegou. Pegou. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Perfeitamente bem. Maravilha. Oi? Perfeitamente bem, meu querido. Maravilha, maravilha. E aí, como é que você, pessoa, está? Bem, graças a Deus, na medida do possível, e você. Amém. Em nome de Deus. Vamos embora. E aí, hoje, vamos apresentar fazer nossa quarta análise, é isso? Isso. Da nossa postulante, Olívia Santana, candidata perante o PCdoB, né? Tem o seu vice, o Jocas. Seu Joca Joca, né? Soares. Do... Inclusive, Joca Soares Exato. comentou na foto lá do anúncio da live. Foi, Me sentiria muito honrado em ver ele participando da nossa live hoje, seria muito legal. Até para ter uma resposta com mais certeza. direta, né, de alguns questionamentos que a gente vai levantar aqui sobre o plano da Olívia Santana. Seria muito interessante. Mas pode continuar. Exatamente. E ele nos dê essa honra, né? E não só ele, como os demais também futuramente vejam e nos dê essa honra de analisar e de, quem sabe, pessoalmente, entrevistá-los, né? Aí no segundo turno ou algo assim. Mas vamos lá. Vamos lá. E é a Olívia Santana, hoje o partido PCdoB. Sim. Eu vou começar. Antes da gente começar, só para informar o pessoal, sempre se lembrem, assim que acabar essa semana de análise do proposta de governo, nós vamos estar começando o nosso projeto novo chamado Linha de Fogo. Comentaremos sobre direito, mercado financeiro, economia e ciências políticas e demais assuntos. Vamos abordar várias temáticas, vamos atender o pessoal, fazer entrevistas, chamar outros grupos, e é isso aí. E também temos o canal do YouTube, no Top Down, onde todas as lives estão sendo gravadas, sendo upadas lá. Certo, pessoal? Quer complementar alguma coisa? Não, perfeito. Vamos dar início, então. Fala aí Vamos. sobre questão do uso de fundo partidário da Olívia Santana, quanto foi que ela gastou. Exato. Vamos lá. PCdoB, a candidata recebeu aproximadamente, não, o valor exato de R$ 670.965. Quantia relativamente Olha, razoável, né? Para fundo partidário. oi? Quantia bem razoável. Exato. Comparando ao PT que recebeu 950, foi 970. Ou Eu abro aqui novamente só para. Ou Democratas que recebeu mais de 1 milhão também. Exatamente. Mas, enfim. E aí, sendo neste recurso, né, são R$ 663.000, 965 deriva de doação de partidas, ou seja, fundo partidário, 7.000 foi o valor de pessoa física, que representa apenas 1% da doação total. Tem uma parcela que foi Né? doada aí, provavelmente por algum eleitor ou algum grupo de eleitores da Olívia Santana. Então vamos começar o resumo, Exato. Vitor? Exatamente. Vamos lá falar das propostas agora. Embora. Começando com um resumo aqui, bem rápido até, do plano de governo da Olívia Santana. Olívia Santana aqui trouxe um plano relativamente, assim, denso, pode-se dizer assim. Tem Sim. muito introdutório, né? Se é que eu posso falar dessa forma. Então, todas não as dinâmicas, mas os grupos de propostas que ela apresentou no plano apresentavam uma introdução relativamente extensa, o que tornou a leitura um pouco até chata, mas ela trouxe um plano de 58 páginas. Nessas 58 páginas, ela separou em vários
aspectos, né, de gestão pública, e eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Começando pela geração de trabalho, emprego e renda, é o assunto que ela começa. Ela fala sobre a concessão de microcrédito para empreendedores, então é uma coisa que já vem até sido proposta por outros candidatos à prefeitura, né, como Bruno Reis e, na verdade, os outros 3 candidatos que já analisamos apresentaram essa mesma proposta, né, de concessão de microcrédito. Mas, enfim, é uma coisa constante nas propostas dos candidatos. Vamos lá. Ela fala também sobre a criação de bancos comunitários de desenvolvimento, além da aquisição pública de produtos resultantes de políticas de economia social e solidária, além da regulação do comércio de rua e da isenção temporária de impostos e taxas para micro e pequenos empreendimentos coletivos. Na parte cultural, ela fala sobre a adoção de medidas de suporte para artistas afetados pela pandemia de Covid-19. Ela fala também sobre a adoção de eventos ao estilo da virada cultural. Eu imagino que seja a virada cultural que tem em São Paulo. Não vou mentir, eu não conheço muito bem sobre o evento, mas ela fala sobre a adoção de eventos nesse estilo. Fala também sobre a criação da Rádio e TV Cidadania, com a programação cultural e informacional sobre a cidade, ou seja, é basicamente uma EBC, um canal, né, na televisão e um canal de rádio pertencentes ao governo. Mas vamos lá. Ela fala também sobre o estabelecimento de praças com Wi-Fi, e isso a gente também vem notando uma tendência dos candidatos à prefeitura de fazer essa proposta. E ela finaliza com o fomento ao desenvolvimento do polo audiovisual e a criação da Cinemateca e Fototeca de Salvador. Na parte de tecnologia e inovação, ela fala sobre a provisão de internet de custo reduzido nas residências de estudantes das escolas municipais. Fala também sobre a realização do Festival Internacional da Inovação e Cultura de Matriz Africana. Fala sobre a criação do Projeto Salvador Digital em Rede, que seria basicamente um fomento às atividades criativas na área do Centro Histórico de Salvador. E sobre a criação da Secretaria de Cultura e Inovação, tendo a Fundação Gregório de Matos como sua autarquia. Na parte de moradia, habitação e meio ambiente, ela fala sobre a promoção da regularização fundiária e urbanística. Então, outra coisa que também já vem sido uma constante nos planos de governo dos candidatos à Prefeitura de Salvador, eles vêm propondo bastante isso, até para aumentar a arrecadação, né? IPTU e tal. Ela fala sobre a implementação de subsídio à taxa praticada para ligação de esgoto para famílias com renda mensal de 0 a 3 salários mínimos. Ela fala sobre a proposição da Articulação Metropolitana de Salvador, né, que tem o fim de unificar as solicitações de cadastros nos programas de habitação do município, além da criação do Sistema de Dados da Habitação, que seria um portal único, um portal de acesso público, a fim de organizar os dados habitacionais levantados pelas prefeituras bairro. E ela finaliza com o estabelecimento do programa Morar Melhor Subúrbio, para construir novas unidades habitacionais na área de imóveis que não respeitem a função social da propriedade, prerrogativa constitucional. Vamos lá. Na parte de mobilidade urbana e infraestrutura, ela se diz inspirada no Plano MOB de 2017, e ela vem trazendo, então, a revisão contratual da prefeitura com as concessionárias de transporte coletivo. Ela fala também sobre o subsídio de gratuidades de estudantes, idosos e desempregados no transporte público, outro assunto que também já foi proposto várias vezes por outros candidatos até em eleições passadas, né, que é a questão do subsídio gratuito de transporte. Ela fala também sobre a inclusão de ônibus elétricos na frota da cidade e sobre a regulamentação de serviços de entregas autônomas. Na parte de esporte e lazer, ela fala sobre criar o Sistema Municipal de Esporte e Lazer, o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, o Censo Municipal do Esporte e a Bolsa Esporte Municipal. Ela fala sobre a criação do Centro Municipal de Artes Marciais e também fala sobre a implantação do Ginásio Poliesportivo Municipal. Além disso, partindo para turismo, ela fala sobre a consolidação do Conselho Municipal do Turismo com participação social, e ela não explica exatamente como que vai funcionar isso, então foi um ponto confuso no plano dela.
Ela fala sobre a criação de comitê com autoridades religiosas e representantes do setor turístico para definir ações no tocante ao turismo religioso. E ela propõe também o retorno da Stock Car, a captação da Olimpíada Escolar e outros eventos esportivos. Na parte de educação, ela toma por base a dinâmica educacional observada em Sobral, no Ceará, da cidade de Sobral. Ela fala sobre a implementação de um plano de contingência para a volta às aulas em 2021, né, em meio à pandemia de Covid-19. Ela fala também sobre a criação do Fórum Municipal de Educação, conferências municipais de educação e o fortalecimento do Conselho Municipal de Educação. Ela fala também sobre a criação do Centro de Capacitação de Profissionais da área da educação da rede municipal, em parceria com universidades públicas, e a criação do Programa Dever de Casa. Outro plano que ficou um pouco confuso. Vamos lá. Para a parte da saúde, ela inicia o plano de saúde dela, as propostas de saúde, perdão, com uma proposta que, na verdade, não pertence ao âmbito municipal, que ela fala sobre o fomento à revogação da emenda constitucional número 95, que é o teto de gastos, uma coisa até complicada de se defender, ainda mais, né, num momento de arroxo fiscal que estamos vivendo, mas enfim. Além disso, ela fala sobre a ampliação da estratégia saúde da família, né, a ESF, para 75% da população de Salvador, a ampliação das ações de saúde bucal na atenção básica, a disponibilização de medicamentos essenciais e assistência farmacêutica em todas as unidades básicas de saúde, a construção da maternidade municipal, a requalificação de todos os centros de atenção psicossocial e a implementação da regulação do acesso à assistência especializada pelas unidades básicas de saúde. Na parte de assistência social, ela fala sobre a melhoria do índice de gestão descentralizada do município de 0,76 para 1, garantindo repasse federal de quase R$ 1 milhão para investimentos na gestão. Passando para a segurança pública, ela fala sobre a criação do Programa Municipal de Mediação e Solução de Conflitos, incluindo a Câmara de Mediação Municipal. Ela fala também sobre a criação do Centro de Referência de Atenção à Mulher nas regiões de Cajazeiras e no subúrbio, além também da criação do Prêmio de Segurança Garantidora, para estimular ações positivas e soluções de segurança. Ela separa uma parte do plano dela para falar sobre combate ao preconceito, e ela traz algumas medidas também, entre elas a criação da Secretaria de Política para as Mulheres, a criação da Câmara Temática de Gênero, a execução do Programa de Combate à Violência e Discriminação contra LGBTQI+, a implantação da Casa de Acolhimento Temporário para Mulheres em Situação de Violência Doméstica, a implantação da Casa da Mulher Brasileira, plano também visto, programa também previsto no plano de Bruno Reis, né, o candidato pelo Partido Democratas, a criação de um programa de reeducação para homens agressores, a regulamentação e implementação do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa e a reestruturação da Secretaria de Reparação. Ela finaliza falando sobre gestão municipal, né, colocando alguns aspectos, entre eles a criação do Gabinete Digital como um canal direto de comunicação entre a população e a prefeitura, além da avaliação e divulgação dos usuários com relação aos principais serviços da prefeitura. Isso entra postos de saúde, escolas municipais, transporte coletivo, entre outros. E este foi o resumo do plano de Olívia Santana. Se você quiser comentar alguma coisa, a gente partir para a parte mais analítica da situação, Vitor. Fique à vontade. Antes de entrar na parte analítica das propostas em si, é só ressaltar que a questão da segurança de algumas propostas similares. A gente nota que o PCdoB apresentou uma razoável, considerasse, proposta referente à segurança pública, que não é nada novo, é mais o que o que já se tem atualmente também. Mas ela traz um objetivo de estruturar a Guarda Municipal, tentar modernizar, e quem sabe nessa questão de modernizar, ela traga também aquela questão que já citamos sobre os concursos que teve recentemente, que ainda não deram adiantamento. Isso espera, né? E além de uma integração que diz, né, entre os entes municipais e o ente estadual,
na divulgação de informação e relatórios de divulgação de dados entre os órgãos para poder, vamos dizer, ter uma melhor operação no combate ao crime e no combate e na defesa da segurança pública, de todos os aspectos. Não só no combate do crime, mas também na própria estrutura da ordem. E agora, Vitor, só abrindo um parêntese aqui, é interessante fazer um contraponto pode-se dizer assim, a defesa da parte de segurança pública do plano dela. Ela trouxe muitas propostas, assim como a Major Denise, né, do Partido dos Trabalhadores, ela trouxe muitas propostas abstratas, então são coisas que a gente pode, desculpa, me perdoe mesmo, mas ler em para-choque de caminhão e reproduzir isso com palavras bonitas dentro de um plano de governo, do que necessariamente propostas realmente factíveis, né, da forma que vai fazer. Ela falou sobre a modernização da Guarda Municipal. Tá bom, mas de que forma? Sim. Com compra de equipamento, com treinamento, com estabelecimento de centro de treinamento. Como que vai ser organizado isso? Quanto vai custar? Como que isso vai impactar a segurança pública da cidade? De que forma? Faltou falar um pouco sobre policiamento mais ostensivo, sobre até porte de armas para a Guarda Municipal, que é uma coisa necessária, já que a Guarda Municipal também é uma força policial no município. Então, achei que, apesar de algumas propostas serem realmente interessantes, né, e a gente pôde ouvir o plano de governo dela, ela omitiu um pouco nessa parte, né, uma parte mais de curto prazo, pode-se dizer assim, né, e a forma com que isso vai impactar de fato. Eu acho que ela foi muito mais discursiva, né, apelou mais para um discurso do que necessariamente para a parte de gestão. Sim, em complemento, a gente pode notar que nas propostas, se notando, existem pautas e propostas em que ela disserta, principalmente pautas coletivistas, comunitárias, ela disserta mais um pouco, ela tenta trazer o passo, enquanto que propostas, vamos dizer, em termos mais, não vou dizer liberal, mas um pouco mais factíveis de fato, o que se prezamos pelo que o que é a gestão municipal, pelo que é a gestão de um Estado, é muito abstrata, como você citou, da segurança, da moradia, do desenvolvimento, da própria infraestrutura, e até na questão da isenção de impostos e outros, e que ela inventa, inclusive, isenção de impostos, ela só cita em momentos que forem pautas pró-coletivistas, ou seja, quando, por exemplo, ela diz que vai fazer uma isenção temporária, que é uma coisa a se notar dentro do direito, porque isenções elas não podem ser feitas assim aleatoriamente. Ou porque você está fazendo isso, eu vou lhe conceder uma isenção. Existe todo um processo, principalmente legislativo, para que você conceda a isenção de alguns impostos. E também dentro da estrutura vigente, que atualmente a estrutura de calamidade que o país vive, é fácil se conceder a isenção de impostos, suspender temporariamente. Não é isenção, é suspensão dos impostos temporariamente. Mas ela não pode fazer isso, até porque isso pode implicar fiscal também lá na frente, se ela não tivesse balanço, responsabilidade com o fisco. E dando adiantamento, em uma das propostas ela cita que só vai conceder a isenção se for pautas coletivistas, no sentido de abrir a comunidade, não é de geração de emprego, mas que eu faça alguma coisa social. Ou seja, ONGs podem se beneficiar, não vou dizer igrejas, porque igrejas já detêm benefícios e ONGs também, mas pautas um pouco mais, além de associações, um pouco mais, vamos dizer, coletivistas de fato. Não vou entrar em associações, em ONGs, porque elas já detêm isenções de impostos em suas competências. E não só na questão disso, mas também na questão de comunitárias, de hortas e muitos outros. E agora vamos partir um pouco para mais análise. Eu queria fazer um parêntese, mais sociológica. Stalin, Lenin e qualquer outro da antiga revolução proletariada teria vergonha do que é os partidos comunistas hoje no Brasil e ao redor do mundo. Analisando a proposta, a gente percebe muito uma discussão racial, uma discussão cultural, do que uma constituição de comuns de fato. Obviamente que tem-se o revisionismo marxista, né, pela Escola de Frankfurt, que tenta trazer uma pouca revolução cultural. Mas a ideia do Partido Proletariado, Partido Comunista, que de fato vem
o próprio que defendeu o Jorge Mário, que defendeu outros, teria vergonha de ler pautas como hoje se tem. Até porque a gente não está vendo pautas revolucionárias ao ponto da questão de comunidade do operário, e sim pautas para tentar angariar votos populistas, para dar um conforto e até uma manipulação social. Não é nem uma pauta revolucionária. E agora vamos adentrar nas propostas de fatos. Não, Dou a palavra para você. Foi um comentário assim substancial, Vitor, porque é verdade. A gente percebe, né, observa mais um direcionamento um pouco mais progressista, socialmente falando, do que necessariamente economicamente falando, que era como os comunistas, os primeiros comunistas propunham, né? Um Estado mais inchado, pode-se dizer assim, né? O centralismo, né, econômico, enfim, a questão do proletário como condutor da sociedade. Essas coisas hoje em dia é difícil de se ver. Cuidar da mangaia é melhor que inclusive, a proposta dela vai até longe, porque ela tenta, diz ela, né, sendo que não é de competência municipal, dizer que vai colocar Paulo Freire e Gilberto para ser, Gilberto Freire não, Paulo Freire para ser o ícone dentro da educação, sendo que é lastimável o trabalho que esse rapaz tenha feito na nossa sociedade. Enfim, não vamos e ainda achar ela que vai ter competência para fazer isso. Não vamos entrar no debate. Pior era achar ela que vai... É tema para outro, enfim, outro vídeo, outra live. Vamos entrar aqui. Eu queria que é uma proposta trazida por ela e que ela não tem a competência de organizar o conteúdo programático. Enfim, é uma falha de... Inclusive, puxando o assunto justamente dessa falha, pode-se dizer assim, né, de competência, né, de proposta de competência. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco, porque no plano, eu vou te dizer exatamente, na verdade, para eu não errar. Na parte de propostas de saúde dela, ela fala sobre a revogação, né, o fomento à revogação da emenda constitucional número 95. Isso é de âmbito federal. O município não tem poder nenhum para fazer algo desse tipo. Queria que você comentasse um pouco. Talvez ela tenha... Eu tenho certeza que ela sabe, tem consciência de que isso é de âmbito federal, que não tem como o município revogar, ou tentar fazer, botar pressão, enfim. É uma coisa muito ideológica e pouco relacionada à gestão do município. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É auto-evidente que é uma proposta para tentar angariar votos. Porque ela, como você bem citou, ela não tem competência para, como é que vamos dizer, decidir se vai acatar ou não uma legislação constitucional, certo? É uma lei constitucional, e ela não tem a competência para ver se ela vai decidir ou não, ou mesmo dizer que essa lei é inconstitucional. Caberia ela não, aliás, não, porque até para ela que fosse ainda com pessoa física, adentrar com a ADI, a ação declaratória de constitucionalidade ou algo assim, ou então que o próprio partido apresente lá na revogação no Congresso ou no STF para tentar revogar isso. Então é claramente uma piada, é uma tentativa até dela atrair adeptos, é muito mais uma questão política do que direito de fato, dela atrair adeptos de pessoas que, principalmente talvez de médicos ou de pessoas da área de saúde, que tenham essa visão de que eu sou contra isso, para tentar trazer para si esse pessoal. Assim como existem algumas propostas de outros que vou tentar invalidar alguns termos da legislação trabalhista, tributária, para tentar mera tentativa de angariar votos. Mas eu não vou fazer isso, até porque eles também não vão querer sofrer o impeachment aqui dentro. Enfim, voltando aí à análise, eu queria que você comentasse também, Vitor, sobre um caso interessante. Na parte de desenvolvimento econômico, salvo engano, ela fala sobre a implementação de programas e ela cita um programa de compartilhamento de veículos e de carona. Aí eu te faço a pergunta. O BlaBlaCar, que é um aplicativo privado que já faz esse serviço, ele existe. Ele é muito útil. Ele é uma coisa, assim, é uma invenção muito boa.
Até para quem quer fazer translado entre cidades, né? Viajar de carro entre cidades e não quer gastar tanto. Tem necessidade do governo criar um programa parecido com o dinheiro do contribuinte? Aí é que a gente entra, de fato, numa pauta comunista. Essa é uma pauta comunista. Eu vou destruir a propriedade privada e você vai ser obrigado a dividir seu carrinho com outro proletário para ele poder trabalhar. Agora, eu não sei se isso é de fato proletária, porque se ela está dizendo que vai dividir o carro para poder trabalhar, você vai estar sendo para trabalhar para sustentar o empresário, né? Então, ou você vai estar dividindo o carro e vai... Aí fica um pouco confuso, mas de fato é uma abolição da propriedade privada. Ou seja, eu não tenho mais nenhum direito de ter meu próprio carro, meu próprio ente, e eu vou ter que transportar outro comum, outro cidadão, para que ele faça seu deslocamento. Além disso, é um desrespeito com a própria Constituição Federal, que ainda, embora com ressalvas contra a propriedade privada, ela tenha, mas é um desrespeito, porque defende-se a propriedade privada, e além do desrespeito contra as liberdades individuais. Inclusive, aproveitando que você citou a Constituição, eu queria até deixar um comentário aqui interessante. Na parte de educação, ela traz... Enfim, é uma coisa relativamente engraçada, mas você vê que o candidato, né, o político, ele traz consigo um jogo verbal, né, um discurso muito forte, que às vezes é cheio de meias-verdades. Mas vamos lá. O que é que ela fala no plano? Uma das propostas dela é aplicar no mínimo 25% das receitas do município em educação. Quem vê de fora e que não tem conhecimento jurídico acha que é um plano maravilhoso. Poxa, como é que vai ser contra isso, né? A questão é que isso não necessariamente é uma virtude que ela está trazendo agora. Isso já é uma previsão constitucional presente no artigo 212, que é basicamente assim, 25% que ela propôs é o mínimo. É o mínimo, é a alíquota mínima para o investimento em educação em um município. É uma previsão constitucional. Então ela traz isso como se fosse assim, um plano maravilhoso, um plano mirabolante. Cara. Mas como eu ia dizer, é uma tentativa exata de... Quando a gente vê que um político não faz alguma coisa, quando chega um que faz, a gente acha que é o melhor político do mundo. Mas a gente não percebe que ele não fez o mínimo da obrigação dele. A gente pode notar outros políticos, como o próprio ACM Neto, o que ele fez em termos de estrutura de Salvador. Não foi o mínimo obrigatório que um prefeito devia fazer. Mas o fato de todo mundo achar, porque o outro não fez, ele é o melhor, ele é diferente, não. Muito pelo contrário. E isso ocorre exatamente porque nós não cobramos dos políticos. E ainda bem que, pelo menos, ela quer manter o teto constitucional da educação. Pior seria se ela quisesse tirar para poder colocar em outras coisas. E de realocar esse tipo de verba para, sei lá, prédio cultural, formação cultural e qualquer outro gasto público. Que, inclusive, falando de gasto público, na questão da isenção que eu havia falado, uma das isenções temporárias que ela quer conceder é para prédios que têm como economia criativa, e economia criativa não é a geração de empregos e produtividade, é que a economia criativa é aquela questão do meio ambientalismo, é a questão do meio social, ou aquele capitalismo ambiental, um capitalismo um pouco mais sutil, que dizem, vamos assim colocar em termos adaptáveis, né? E a isenção é para ter como principal público alvos mulheres chefes de família, negros e juventude. Ou seja, isso é também uma afronta à própria Constituição Federal, que ela diz que ninguém será discriminado perante cor, raça e sexo e própria religião sobre qualquer fins, seja fins tributários, seja fins sociais e seja fins também econômicos, de criminalidade, direito e todos os outros. E ela está fazendo uma segregação. E não só esse tipo de coisa acontece, como existem outros projetos também que são afronta à Constituição, mas muitos acham que não, com o próprio cotas e muito mais, que são pautas para outros momentos. Isso aí é pauta federal, vamos lá. Vamos deixar âmbito federal, no debate âmbito federal. Exato. E a gente vê ainda tem a questão de centros de regular comércio e desenvolver centros de bairro, ou seja,
é um projeto até próprio comunista de que eu vou fazer o quê? Eu vou centralizar os bairros, vou ter associações para que cada pessoa, inclusive na própria Rússia, é assim, a Rússia em cada bairro tem uma própria central, que faz o quê? Onde todos os moradores vigiam a própria população e na central de bairro você vai observar e, como é que eu posso dizer? Vai dizer, ó, tá sendo isso, aquela pessoa não faz isso. Isso é o próprio projeto comunista também, de uma implantação. Além de regular o comércio de rua. Sim. Ao invés de eu tentar desregulamentar para favorecer aqueles comerciantes que não têm uma estrutura eficiente exatamente por burocracia, eu quero regular mais ainda. Você quer Cadê a colocar proposta a de desenvolvimento? aonde a galera foi para fugir da burocracia? E Exatamente. também ela falando sobre regulação. Cadê, meu Deus? Eu vou puxar aqui para você. Ela falando sobre regulamentação de aplicativos de transporte. Né? Não, perdão, aplicativos de entrega. Né? Tipo iFood, Rappi. Imagine se você tiver... Meu Deus. Imagine o iFood ter que assinar a carteira de trabalho de todos os entregadores do Brasil. Isso seria... O iFood simplesmente falaria: oi, Brasil, tchau, estou saindo daqui. Você espanta o investimento dessa forma, pelo amor de Deus. Mas, enfim, dando continuidade, eu queria puxar até outro assunto aqui, ainda nessa área de implementação, de regulamentação, de gasto público muito forte. Ela fala também sobre a elaboração de cursos profissionalizantes na área artística e esportiva. E aí eu te pergunto, isso de fato é o papel do município? Com toda certeza, não. É claro que, quando se trata em termos de Constituição Federal, tem sua competência do município e do Estado e da gestão federal de tentar favorecer e incentivar o patrimônio cultural. Mas não desse modo de que ela está querendo fazer desvio, não vou dizer desvio, mas realocamento de verbas para tentar fomentar uma revolução cultural. Eu vou tirar de onde de fato precisa e vou entreter vocês e vou, além de entreter vocês, eu vou entorpecer vocês e vou deixar com que favorecer outro tipo de classe e não vou deixar isso ao próprio mercado para que as pessoas escolham onde elas querem assistir, onde elas querem se aproveitar. Tanto que já tivemos muitos problemas com isso quando teve a Lei Rouanet. Só fazendo rápido parênteses, não vou entrar nessa questão. A própria lei se provou ineficiente e isso não vai passar tão longe. Completamente. Certo? Completamente. Então, ainda partindo nesse mesmo assunto, eu queria falar também sobre que ela cita a ampliação de equipes, né? E criação de novos órgãos, isso dentro da saúde, dentro da educação, dentro da cultura, do esporte, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. E aí eu te pergunto, para uma cidade deficitária e para ela que já meio que escrachou, pode-se dizer assim, o teto de gastos, né? Que é uma medida de arroxo fiscal para que a cidade possa se manter equilibrada, né? Fiscalmente falando. Como que isso vai funcionar? Por quê? A cidade arrecada de menos, porque está produzindo menos por conta da crise de Covid-19, né? Crise econômica causada pelo advento da pandemia de Covid-19. E ainda assim, ela quer aumentar o número de despesas. Ela quer aumentar muito. Quer aumentar o número de despesas. Como que isso vai funcionar? Eu só vejo isso, né, acontecendo de duas formas. Ou, primeiro, o aumento de carga tributária, né, na cidade. Então, aumento de IPTU, aumento de ITV. E, no caso, ou o maior endividamento da cidade. Né? Uma cidade que já está deficitária. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Isso é o maior problema que nós não temos não só no município, como temos a nível federal, que é exatamente a falta do controle fiscal e a falta de controle fiscal, a irresponsabilidade fiscal e essa disparidade entre a arrecadação e o gasto público. Obviamente, já se espera de um partido como
esse, não só esse partido, todos os outros, que se traga propostas gastadoras. E, inclusive, a dela, a gente não vê nenhuma proposta que traga uma arrecadação eficiente ou uma redução do gasto público, mas a gente vê um aumento de gasto público e principalmente centralizado em questões, não vou dizer comunitárias, mas em questões locais específicas como estratégicas. Como a gente citou, questão de bairros, questão da saúde. Então, isso vai ser uma crítica que nós vamos fazer a todos os políticos e esperamos que eles cumpram com pelo menos a responsabilidade fiscal e que não acarrete em um aumento de imposto, porque o imposto no Brasil é um dos piores do mundo. Sim. Inclusive, e já basta... Pode falar. E já basta de imposto, fora que a questão do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, é uma das maiores arrecadações dentro do município e de âmbito nacional também, é um dos que mais consegue arrecadar. Cada município em sua respectiva região. Sim, de fato. E, inclusive, Vitor, já adentrando a parte que a gente sempre bate na tecla aqui, todos os candidatos à Prefeitura de Salvador, é justamente a questão do equilíbrio fiscal, não é? Então, sim. Olívia é uma candidata que, no início, ela traz críticas a políticas de equilíbrio fiscal, como o teto de gastos, por exemplo. E no final do plano, sim, ela, não sei porquê ou como que ela conseguiu raciocinar isso, ela vem me prever, pode-se dizer assim, dizendo que não vamos ampliar os gastos. Vamos reduzir os gastos, porque a cidade já está muito deficitária. Então, no início do plano, ela fala, vamos aumentar os gastos, vamos fazer muitas coisas, vamos fazer obras, vamos criar secretarias, vamos criar comitês, vamos criar, enfim. E no final ela fala, não, vamos reduzir gastos. Como que isso fica... Eu particularmente não entendi. Foi uma coisa assim, mirabolante. E aí a candidata vai me perdoar, mas me soou como uma esquizofrenia. Entendeu? Você prevê, você meio... Pode comentar, fique à vontade. Eu não tenho palavras para falar sobre isso. O que eu só ia falar é que a ideia dela de ser contra a PEC do teto dos gastos é porque ela sabe exatamente que ela não vai cumprir com isso. E se ela se continuar tendo a PEC, ela vai incorrer, obviamente, em responsabilidade em crime fiscal, que é o impeachment. Então, é até uma estratégia política possível de que, eu quero você contra o combate que limita meu gasto público, que limita a minha capacidade de receber do próprio governo federal, porque eu sei que meus projetos vão ser altamente gastadores e que eu preciso continuar oferecendo eles. Então, a ideia não é tentar, vamos colocar, um combate à PEC em si, porque ela acha que não é válida. Ela acha que não é válida justamente pela estratégia que ela tem. Sim. Apenas. Perfeito. É verdade. Inclusive, a pessoa né, falando aqui, parabéns meninos, bela análise, muito esclarecedor. Obrigado, gente. Dos candidatos já analisados, só um parêntese aqui, dos candidatos já analisados, qual a melhor proposta até agora, Vitor? Sinceramente? Pode falar, eu sei que você quer falar. Eu sei. Fique à vontade. Eu vou analisar de propostas. Eu vou esquecer a pessoa que é, a ligação que tenha, o passado. Vamos analisar somente a proposta, o que ele se propôs, fingindo que ele tenha qualquer ignorância. Eu votaria no pastor Isidoro. Não ironicamente. Foi o único que... Não ironicamente, exatamente. Porque ele foi o único que tentou trazer uma proposta palpável sobre a segurança pública. Não, eu não vou nem falar que ele foi sucinto, porque isso não é mérito para se decidir a analisar a proposta. Sim. Ele trouxe propostas de infraestrutura lógicas, certo? Embora gastadoras também, principalmente na questão da saúde e infraestrutura de comunitária social, gastadoras, mas trouxe algo mais palpável. Além dele ter feito isso,
ele trouxe uma maior iniciativa privada Sim. para dentro, ele favoreceu a questão da isenção de, vou dizer, uma isenção de impostos, que se bem que ele colocou isenção de impostos, mas foi muito mais uma suspensão dos impostos, em verdade, o que ele colocou. O doido quer acabar com o imposto. Tomara, seria tão bom que ele seria considerado doido de fato. Rapaz, mas isso não vai acontecer. Uma das falhas do Além plano, só abrindo um parêntese aqui, uma das falhas do plano de Isidoro é justamente o plano de mobilidade dele, né? A parte de mobilidade do plano de metaforicamente, Isidoro é um pouco falha. E a gente também não sabe se ele vai ser um bom gestor para a cidade, mas levando em consideração o plano em si, as propostas de Isidoro são as mais palpáveis. Ele seria o melhor, até então, o melhor candidato a analisar. Mas ainda existem 4 candidatos para a gente analisar, fora Olívia Santana. Exato. Voltando ao plano de... Sim, Patrick, rapidamente, metaforicamente, imposto é roubo. Metaforicamente. Certo? Deus. E quanto a Rosinha, as propostas não funcionariam. É isso que eu iniciei falando. Ignorando toda a conjuntura que se tem a política, toda a oposição, todos os outros, analisando meramente propostas, aquelas propostas que estão ali, não é nem ideologicamente, mas sim de fato, Isidório, elas não são propostas que não funcionariam, pelo contrário, funcionariam, mas que talvez ele sendo prefeito, ele não conseguiria pôr em prática pela oposição que ele iria encontrar na Câmara dos Vereadores e em todos os outros. Fora que a questão, ligação entre que ele tem, que não vai ser pauta de agora, mas de propostas que palpáveis, de fato, que funcionariam, e propostas que estão dentro de um quesito, estaria tentando ao máximo trazer um equilíbrio fiscal, a de Isidório corresponderia. Sim. Proposta. Agora, na prática, é outra, é aquilo. Na teoria, até o Ciro seria perfeito. Imagina todo mundo igual, sem problema. Mas, na prática, não funciona assim. Na prática, é outras coisas. E funciona que vai caber agora. Enfim. E você? Quem você votaria? Não, eu concordo. De algo palpável, eu concordo claro. Plenamente com sua análise. Eu também só queria deixar aqui uma menção honrosa, pode-se dizer assim, para Bruno Reis, que apesar de ter prever uma prefeitura gastadora, uma prefeitura bem expansionista, ele declarou assim fortemente a responsabilidade com o equilíbrio fiscal. Então, acho que isso é muito necessário. Coisa que eu não vi, por exemplo, no plano nem da Major Denise e nem da Olívia Santana. Né? A Major Denise não citou e a Olívia Santana fez uma esquizofrenia argumentativa no plano dela, defendendo o gasto e falando que ia reduzir gasto posteriormente. Então, foi uma coisa muito confusa. Mas, enfim, só dando continuidade, Vitor, e até para a gente encaminhar para a conclusão da live, no plano de Olívia, a gente tem a junção de 2 coisas que são muito prejudiciais, que é justamente a falta de unidade no pensamento quanto ao equilíbrio fiscal e pautas muito gerais, muito subjetivas, né? Pouco objetivas. Um plano... uma coisa que, inclusive, eu comentei na análise do plano da Major Denise. Ela vinha dentro do plano dela falando que iria propor novos planos que não foram elaborados e que não foram integrados no plano de governo da própria Major Denise. Então, é uma coisa muito subjetiva para um plano de governo uma cidade grande como Salvador, entendeu? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque atrelada à falta de unidade no pensamento até econômico da situação, né? Partindo para o lado fiscal, isso pode significar, talvez, uma péssima gestão. Claramente. E isso não é uma peculiaridade não só da Major Denise, mas de todos os outros, né? E que a gente cansa de alertar, e principalmente porque as apostas em Isidório, porque ele traz exatamente uma tentativa ao máximo de um equilíbrio fiscal, sem trazer peso para os dois lados. O que eu quero dizer, se trazer tanto um aumento do gasto público, embora ele traga, certo, mas não como os outros, mas ao mesmo tempo ele também não tenta aumentar o custo da máquina pública, ou não aumentar o custo da arrecadação tributária municipal. O que a gente não vê na proposta da Major Denise, de alguns outros, que é somente o aumento descarado da carga
da máquina pública. Em contraposição, a gente vê que está estagnada a arrecadação. O que a gente só pode notar que auto-evidente vai ser o quê? Futuramente o aumento do imposto. Sim. Isso vai incorrer também em problemas de inflação, perda de poder aquisitivo e muitos outros que a gente vai parar um dia para desbruçar sobre a origem do dinheiro, a inflação e tudo mais. Com certeza, com certeza. Enfim, se você quiser fazer uma... Encerrar, né, sua conclusão sobre o... Se eu precisasse resumir... Sobre a... Se eu precisasse resumir o plano de governo de Olívia Santana em algumas palavras, eu diria realmente, e a candidata que me perdoe mais uma vez, mas uma esquizofrenia argumentativa. Né? Não tem outro termo para definir o que a gente foi analisar aqui, porque são coisas que não se encaixam. Né? Se você tem uma política de arroxo fiscal, as pessoas devem você estar vai perguntando precisar se você lê a reduzir proposta custos. direito. Como? Vou se perguntar se lê a proposta direito, porque a esquizofrenia está mais ligada a Isidoro. Não, mas eu falo na parte argumentativa do plano dela, não é da pessoa, não. Pelo amor de Deus. Estou falando do plano de governo. Enfim, então você tem um problema muito grande quando você choca, né, uma política muito expansionista justamente com a política de redução de gastos. É uma coisa que não encaixa. Né? Thalita até colocou aqui, selo Olavo de Carvalho de psicodelia argumentativa. É uma psicodelia argumentativa na área econômica, na área fiscal. É uma coisa, assim, inacreditável, entendeu? É basicamente você propor alguma coisa e falar, não vou cumprir. É você propor e não cumprir? É isso que ela está propondo? Porque, se for, não tinha nem necessidade de fazer um plano de 58 páginas. Pois é. Gostaria de lançar um desafio para vocês, que, ao meu ver, será muito fácil. Um plano de governo elaborado por vocês na última live. E aí, Vitor? Excelente proposta. Gostei. A gente mostrar, se a gente fosse o prefeito de Salvador, como a gente faria isso. Gostei. Seria excelente proposta. Massa. Feito. Vambora. Pronto. Bora, vamos organizar. Desafio aceito. Na última live a gente apresenta. Ou então antes de começar a linha de fogo. Ou então a gente pode fazer uma live posterior, né, antes do linha de fogo, para apresentar isso. Isso. Até porque também já vai, quando termina o nosso conteúdo programático, já vai ser até perto do primeiro turno das eleições. Aí, para não ficar muito encaixado as lives, na dia 12, dia 15 de novembro, as eleições, da primeiro dia útil, não. Na primeira semana, a gente vai organizar, vai fazer essa live, decidindo não, informando se a gente fosse candidatos a prefeito de Salvador, como seria a nossa proposta. Perfeito. Agora, auto-evidentes serão demasiadamente liberais. Não vou dizer liberal no sentido progressista, mas liberal e, para não ser redundante, um liberal conservador. Não vou falar libertário porque Patrick está aqui na live. Nosso amigo Patrick está na live e ele vai ficar chiando depois, no privado. ANCAP, maldito! Ele está querendo que a gente beneficie os esquemas dele. Pois é, deixe ele. Enfim, essa foi mais uma live de análise dos planos de governo dos candidatos à Prefeitura de Salvador em 2020. Queria agradecer a presença de todos. Passou muita gente aqui, uma galera saiu, mas a live de qualquer forma fica salva no perfil, então vocês podem ver a qualquer hora do dia, a qualquer hora de qualquer dia. Enfim, lembrando que posterior às análises, né, das candidaturas, dos planos de governo dos candidatos e posteriormente também a nossa propositura de plano de governo, nós teremos o lançamento do nosso programa chamado Linha de Fogo, onde debateremos as principais notícias econômicas e voltadas para o mercado financeiro da semana, além de cotações de índices, bolsa de valores, então todos esses assuntos voltados para investimentos e tal, vai ser muito interessante. Conto com vocês lá. Vitor, se quiser falar alguma coisa, agradecer para o pessoal que esteve presente aí, todo seu. Valeu. Agradecer ao pessoal que esteve presente até agora, que tem
apresentada, desse desafio que foi lançado, e ao pessoal que tem interagido com a gente. Lembrando também que, como falou, vai estar disponibilizado logo depois lá no YouTube, para quem quiser ver em 2x e ver também lá, que vai poder ficar talvez até melhor, dependendo do costume de cada um. Sempre se lembrem, Top Down Group lá no YouTube. E se lembrem também do Linha de Fogo para a próxima proposta, onde falaremos mercado financeiro, economia, direito e ciências políticas demais. É isso aí. Valeu, Vitor. Um abraço, até a próxima. Valeu. Imposto é roubo, metaforicamente, só para encerrar. Ai, meu Valeu. Deus do céu.